Shalom, shalom a todos da minha página, das outras redes sociais. Vamos lá dar continuidade à leitura da carta aos Romanos. Graças a Deus por esse tempo. Hoje tem sol, o tempo tá bom, dá pra fazer na praça. Ok. Que o eterno Deus abençoe essa leitura. Nós precisamos, o cristão precisa conhecer os ensinamentos do apóstolo Paulo. Cristão que deixa Paulo de lado começa a fazer doutrinas falsas, começa a fazer interpretações erradas. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos conhecer o que os apóstolos deixou escrito para nós. Até os evangelhos foram os apóstolos que escreveram, os apóstolos, os amigos dos apóstolos, né? Por que os amigos dos apóstolos? Porque às vezes o apóstolo não estava em condição de escrever, ele ditava e outra pessoa escrevia. Pedro não escreveu um evangelho, mas os estudiosos dizem que Marcos é o amigo de Pedro. Você não vai ver Marcos lá como um dos apóstolos. Tem gente que acha que Marcos era um apóstolo. Lucas não era um apóstolo. Ele era amigo dos apóstolos. Ele se converteu depois. Marcos, você também não vai ver na lista dos apóstolos. Eles se converteram depois e escreveu os evangelhos. E andou com os apóstolos pregando. Mas leia todas as cartas paulinas. Tem pessoas que elas vão para a igreja só para receber uma oração. E elas não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Não tem libertação. Gente, só ficar atrás de oração dos outros não vai resolver seu problema. Às vezes nós vamos precisar de uma ajuda de alguém orar por nós. Mas ficar dia e noite atrás da oração dos outros e você não lê a Bíblia, você não ora, você não faz um jejum, você não faz nada e só quer oração dos outros, você não vai crescer espiritualmente. Ok? Você vai ficar muito na dependência dos outros. É ruim a gente ficar na dependência dos outros. Nós vamos ficar na dependência de Cristo. Sempre. Na dependência de Jesus, do Espírito Santo, sempre. Mas não se prenda muito na dependência das pessoas, ok? Vamos começar a leitura aqui para honra e glória do nome de Jesus e que o Santo Espírito nos ajuda a entender. Ok? Nós precisamos. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, nós precisamos da ajuda do Santo Espírito para entender, ok? Muitas pessoas leem os evangelhos, leem a nova aliança e fazem interpretação errada. Então, leia como está, que Deus vai fazer a obra. Como é que você não entendeu? Leia como está. Ora ao Senhor, se você não entendeu. Não fica presa à doutrina de Calvino, de Lutero, de Batista, de Assembleia, de Universal, de tantas outras igrejas que hoje tem por aí. Não fica preso cristão do Brasil, não fica preso ali. Pega a Bíblia e vai ler. Pega o Evangelho e vai ler. Nós fomos chamados para levar as boas novas. Glória a Deus e aleluia. Então vamos lá, vamos começar a leitura, ok? O Senhor Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A partir do momento que você creu no Evangelho, a partir do momento que você creu no Evangelho, você já recebe esse ide por todo mundo. É claro que você precisa do Espírito Santo para ir com você. Sozinha você não consegue, não. Vamos lá. Começa assim, Romanos 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ok?
Então, no capítulo 2, vocês vão ver que Paulo, ele escreve para essa igreja de Roma, que era uma igreja cheia de judeus e cristãos, cristãos gentios, judeus convertidos a Cristo e cristãos gentios, ok? Tem umas novas doutrinas aí querendo negar isso, que judeu não se convertia, mas essas pessoas aí, elas não acreditam na nova aliança, ok? Elas querem fazer um Jesus para elas. Nem o nome Jesus elas usam, porque elas querem fazer do jeito que elas querem. Cuidado com isso. O Senhor Jesus falou para um judeu, rabino, Nicodemos, falou que ele precisava nascer de novo, ok? Então tem que nascer de novo sim, seja judeu ou cristão. Seja judeu ou gentio. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa muito a palavra judeu e grego. Judeu e grego. Porque o grego, ele representa o gentio. Ok? Então ele começa falando aqui. Lá ele fala sobre a circuncisão, capítulo 2, vai ver aí a última live. Ele falando daqueles que se engrandeciam na lei, mas que não obedecia. Ele falando que os gentios, que os gentios acabam cumprindo a lei mesmo sem conhecê-la. Lê lá que você vai ver. Agora aqui fala assim: que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? E continua esse negócio da circuncisão, gente. Continua. Até hoje ainda tem agora uns grupos querendo circuncidar todo mundo. Ok? Se você vê alguém falando que a pessoa só vai ser salva se ela for circuncidada, sai correndo desse movimento. Sai correndo, correndo, correndo. Porque no Evangelho não fala que você é obrigado a circuncisar para ser salvo. Porque se bastava circuncidar, você ia ser salvo. Não precisava o Senhor Jesus passar por todo o sofrimento que ele passou nessa terra. Vamos raciocinar, ok? Então vamos lá, versículo 2, capítulo Romanos 3, versículo 2. Muita. Aqui ele está perguntando: e qual a utilidade da circuncisão? Muita. E sobre todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. Ok? Então as pessoas falam assim: nossa, o apóstolo Paulo era confuso. O apóstolo Paulo... já vi, tem umas palavras aí. Porque às vezes a pessoa não entende. Às vezes Paulo, ele vai estar defendendo os judeus. E às vezes ele vai estar corrigindo os judeus. E se você não entender isso, você não vai entender Paulo. Ok? Então ele falou lá que a circuncisão é no coração, que o gentio que não é circuncidado, mas obedece à lei. Está tudo no capítulo 2, você pode ler. E aqui no capítulo 3 ele pergunta: qual a utilidade da circuncisão? E aí ele mesmo responde. O Paulo era uma pessoa muito sábia. Diz que ele estudava para advogado. Então ele faz a pergunta e ele responde, ok? E ele fala: muitas, sobre todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi eles que foram confiados os oráculos de Deus. Okay? Oráculos. Essa Bíblia de Jerusalém, ela usa a palavra oráculos. Mas oráculos é a palavra de Deus, ok? Foi confiado os oráculos de Deus, a palavra de Deus, ok? Que eles chamam de Torá, mas não é só a Torá não, é 39 livros. Só da velha aliança, mas os 27 do novo, que dá 66. Tudo era oráculos de Yahvé. Mas vamos continuar aqui. E eles foram confiados os oráculos de Deus, de Yahvé. Às vezes coloca Yahvé, às vezes coloca Deus, ok? E que acontece se alguns deles negaram a fé? A infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Deus? É uma pergunta, né? Se algum deles negar a fé, a infidelidade deles vão anular a infidelidade de Deus?
de modo algum confirma, entendeu? Nem mesmo a infidelidade dessas pessoas vai negar a fidelidade de Deus. Deus, ele vai ser sempre fiel. Ele corrige, ele faz o que for preciso. Mas ele é fiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então fala, de modo algum, confirma-se pelo contrário que Deus é veraz. Veraz, de verdadeiro, viu, gente? Enquanto todo homem é mentiroso, conforme está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Ok? Então, Deus, ele é sempre verdadeiro. Ah, mas eu acho que Deus não faria isso, eu acho que Deus não faria aquilo, eu acho que Deus fazia assim, eu acho que Deus fazia assado. As pessoas têm um monte de pensamento. Ah, eu não concordo com esse texto, eu acho que foi escrito errado, porque acho que... Não, gente, eu não acho nada. Eu não acho nada. Deus é Deus. Eu creio no que está escrito, eu creio nos oráculos de Yahvé. Vamos lá. Versículo 5. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós sua ira? Okay? É as retóricas que ele fala, né? Não. Tinha pessoas simples, mas tinha pessoas também muito estudadas. Paulo era um homem muito sábio. Ele não tinha medo dos filósofos gregos, não. Não tinha medo dos filósofos gregos. E na Grécia, naquela época, tinha muitos filósofos. Muito. Ele debatia. E ele sempre saiu em vitória porque ele estava com o Espírito Santo. E não só eles. Eu estava assistindo outro dia um filme do Policarpo. Tem um filme que eu assisti todo, tem outro ainda que eu preciso assistir, que eu comecei e parei. Mas tem um filme lá. Santo Agostinho eu assisti tudo. O Santo Agostinho, ele demorou para se converter. A mãe dele já era cristã. Naquela época, cristã era cristã de verdade. Porque quando falava que era cristã de verdade. Ele demorou para se converter. Já depois de adulto. Bem depois. E ele era muito estudado. E ele acabou se tornando também... o Santo Agostinho, um filósofo cristão. E ele sempre vencia. Mesmo as pessoas não obedecendo a ele. Até o dia que ele morreu por causa das guerras. E se o governo romano tivesse dado ouvido a ele, não tinha sido daquele jeito o que veio na época. Não era só o governo de Roma, era o governo que estava em todos os outros países e nações os quais os romanos governavam. Começou a ter guerra, começou a tomar os governos que eles tinham nas outras nações. E Santo Agostinho tentou alertar, mas eles não quis dar ouvido para ele. Mas vamos lá. Versículo 5, né? Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus... Eu já li esse versículo. Mas aqui fez a pergunta. Mas não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós sua ira? Então,
Ele falou assim, eu tô falando com uma pessoa comum. Ele tava falando assim como um filósofo. Ele fez as perguntas, ele mesmo estava respondendo como um filósofo que não fosse cristão. Naquele momento ele se pôs no lugar de um filósofo não cristão. E ele fala assim, mas Deus não estaria fazendo injustiça, né? E aqui ele depois fala, vamos ver a resposta aqui na versículo 6. De modo algum, se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Ok? Então, Deus é Deus. Deus é Deus, com Deus não se discute. Okay? Como eu falei, eu não vou discutir com o que está escrito. Eu posso pedir para Deus me ajudar a entender. Mas eu não vou ficar discutindo. Tentando. Muitas pessoas aí, elas tentam colocar a culpa em Deus. Para elas continuar no pecado. Ok? Então Deus, ele vai julgar o mundo. E ele vai julgar com justiça. Ele não é injusto. Ele deu condição do homem se arrepender. Mas se o homem não querer se arrepender, o homem será julgado. Porque nós somos barros, nós somos vasos de barro. Deus soprou o seu espírito, mas ele tira também. E o barro não tem poder de escolher se ele quer ser um vaso assim ou assado. Então, concorde com Deus e tenha um acordo com Deus. Porque ninguém vai vencer uma guerra contra Deus. Então, versículo 7. Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, ou porque devo eu ser ainda julgado pecador? Né? Porque assim, quanto mais o homem erra, é isso que Paulo está dizendo aqui que eu estou entendendo. Quanto mais o homem erra, mais a glória de Deus se manifesta maior. Quanto mais o homem erra, mais o ser humano vai se ver na escuridão e vai ver a luz de Deus maior. Ok, gente? Versículo 8. E porque, como aliás alguns afirmam caluniosamente, já tinha gente que já falava caluniosamente, ok? Que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. Acredite se quiser, tinha pessoas que elas faziam mal, que era para Deus agir. Ok? Tinha pessoas que elas desobedeciam a Deus para ser punidas por Deus, para ver Deus atuando. Mas aqui fala que essas pessoas, desses tais a condenação é justa. Ok, vamos ver o versículo 8 de novo. E por quê? Como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Aí a resposta é, desses tais a condenação é justa. Então, se alguém está achando que vai fazer o mal para o bem vir, ela está brincando com a verdade. E com a verdade ninguém brinca. Ninguém brinca com Deus, não. Ok? Gente, meu cabelo está aqui misturando com as árvores. Então ninguém brinca com Deus, não. Não faça coisa errada para... porque eu vou fazer errado assim para ver se Deus faz alguma coisa. Você vai estar arrumando mais condenação para
Um problema para você, vai condenação. Versículo 9. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo de pecados. Ok? Todos, gente, judeu e gregos. E grego representa os gentios. Aqui ele falou. E daí levamos vantagem? De modo algum. Não. Pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo de pecado. Então isso aqui era quase que algo filosoficamente. Era uma pregação filosófica, onde Paulo conseguia provar que todos estavam debaixo de pecado, tanto grego como os judeus. Ok? Versículo 10. Conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer. Não há, gente, não há. Ah, mas o rabino lá que é adorado em Israel. Ai, que o rabino, ai, que os sábios. Ai. Gente, se a Bíblia diz que não há homem justo, conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer. O único justo de verdade é Cristo Jesus, não tem outro. Você pode adorar o seu rabino, adorar o seu papa, adorar o seu pastor, o seu profeta, mas ele não é justo. Justo é só Jesus de Nazaré, se falando de homem. Ok? E ante os anjos justos, diante de Deus, eles são imperfeitos. Até a perfeição que nós conhecemos, a perfeição dos homens, né, dos anjos, até os perfeitos diante de Deus ainda é imperfeito. Então você tem ideia de quanto é a perfeição de Deus? Não, nós não temos ideia de quanto é a perfeição de Deus. Nós não conhecemos a perfeição de Deus. Vamos continuar aqui. Então, versículo Romanos 3,10, conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Os pés são velozes para derramar sangue. Você pode ver nessas guerras aí como os pés são velozes para derramar sangue. Os pés são velozes para derramar sangue. É rapidinho. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ok? E lembra que nem o judeu e nem o grego é perfeito. Tanto o judeu quanto o grego está debaixo do pecado. Ok? Versículo 16. A destruição e desgraça em seus caminhos. A destruição e desgraça em seus caminhos. Nos caminhos de quem? Todo ser humano. Tanto judeu quanto grego. Grego representando o gentio. Ok? E se o cristão não tiver em obediência ao evangelho, às doutrinas apostólicas, também está em pecado. Que nós possamos ler e praticar com a ajuda do nosso Deus a palavra. Ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.